Bom pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês como você cria uma superfície esférica e coloca isso no GeoGebra para você entender melhor como que funciona, né, uma esfera ou um pedaço dela. Aqui nós temos a parametrização da superfície esférica através dessa equação e com um limite em z. A primeira coisa que nós temos que saber é que toda esfera ela é regida por essa equação aqui, ó. Se nós tivéssemos um círculo, nós não teríamos essa parte, e aqui no r ao quadrado nós teríamos o valor de 1. É importante lembrar, no caso decorar essas equações, elas têm um significado, né? Por que chegou nessa estrutura, mas não convém lembrar disso, né? Como que chegou a esse ponto. Basta memorizar que toda a superfície, aliás, toda a esfera é regida por essa equação. Se nós temos raio ao quadrado aqui, nessa fórmula, vamos dizer assim, e aqui nós temos 16, logo nós concluímos que nós temos 4 ao quadrado, né? Ou seja, nós temos uma esfera de raio 4. Para parametrizar, nós precisamos saber o que é parametrizar, né? Parametrizar significa colocar em evidência um parâmetro. Isso vale para curvas também, né? Curvas parametrizadas. No caso aqui, nós estamos um passo além das curvas parametrizadas, nós estamos em superfícies parametrizadas. É bom lembrar que em cálculo tudo começa assim, né? Cálculo e a matemática que vem antes. Na matemática do ensino médio a gente aprende que as estruturas mais simples, né, que são pontos, e depois dos pontos nós temos linhas, segmentos, e no caso aqui é algo mais complicado, é uma superfície, porém, sabendo desses conhecimentos anteriores não fica tão difícil assim, né? Então, para parametrizar uma superfície, nós temos também que lembrar dessa estrutura aqui, ó. Todo parâmetro em x de uma superfície esférica é regida por essa multiplicação aqui. Em y também, em z também nós temos aqui. Da onde que vem isso eu não me lembro agora, é necessário um estudo mais aprofundado, mas no momento basta lembrar que é essa estrutura que parametriza uma esfera inteira e que a equação que rege a esfera é essa. Então nós temos aqui uma equação cartesiana, vamos dizer assim, e aqui nós temos a equação paramétrica, são equações paramétricas na verdade. E o conjunto dessas equações paramétricas gera uma superfície paramétrica, né? Certo? Aqui no caso nós parametrizamos uma superfície esférica inteira, independente do raio, né? Se aqui nós colocássemos 2 ia gerar um certo raio, né? Se nós colocássemos 4 seria raio 2, no caso 16 é raio 4. É bom com números assim porque a gente não precisa ficar fazendo tantos cálculos, né? Bom, nós também temos aqui no enunciado uma limitação, z maior ou igual a 2. O que significa isso? Se não houvesse no enunciado essa limitação e apenas tivéssemos aqui a equação cartesiana, nós saberíamos de imediato que se tratava de uma esfera perfeita, inteira, com origem em 0, 0, 0 no plano cartesiano. Inclusive o plano cartesiano eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra. Nós temos aqui já a superfície parametrizada através daquele enunciado. Aliás, através da parametrização que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui. Bom, essa limitação em z significa exatamente isso, né? Que a esfera não vai ser inteira, ela vai começar em z igual a 2, só a parte de cima, né? Porque é maior ou igual a 2. Essas limitações e as equações paramétricas é o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de equações paramétricas e limitações para inserir isso no GeoGebra. Então vamos encontrar aqui da onde que vem as limitações. Essa limitação em z aqui não vai ser importante para o GeoGebra, é importante apenas para fazer uma visualização mental ou fazer um esboço no papel e a gente encontra esse mesmo gráfico, né? No GeoGebra não basta apenas essa limitação, nós temos que encontrar essas limitações
é importante para chegar ao resultado, independente se você vai fazer o gráfico ou não, né? Nós temos aqui o raio 4 com limite z maior ou igual a 2. Então sabemos que a superfície não pode ser menor do que 2 em z, é o que eu mostrei antes. Visualizando isso na cabeça, temos apenas o topo da esfera com origem, né, o centro da esfera na origem do plano cartesiano. Bom, aqui já é um pouquinho mais complicado, né? Nós temos que saber, eu vou buscar aqui a imagem, deixa eu ver se ela está aberta, não, eu vou abrir ela. Nós temos aqui o círculo trigonométrico, que vai ser importante para a gente entender os limites dessa esfera em radianos, né? Lá nós temos uma esfera que pega aqui mais ou menos, ó, daqui, aqui até aqui. Por que eu falo isso? Porque a esfera ela tem que ter uma altura de 2, de 0 a 4. Na verdade eu disse errado, a esfera, o topo da esfera é aqui, ó, essa parte aqui. É possível concluir isso sem fazer contas. Por quê? Se nós temos um raio 4 e o limite em z é 2, logo em z aqui nós temos uma altura de 2. 2 é exatamente metade do raio, né? E o que nós temos em 2 aqui? Nós seguimos em linha reta aqui. Nós temos esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui. Quantos ângulos quantos graus nós temos aqui? Nós temos 60 graus. Que mensagem que é essa, gente? Bom, deixa eu fechar aqui. Eu acho que é porque o programa de gravação está aberto. O Windows deu uma de louco aí. Bom, nós temos 60 graus. 60 graus é daqui para cá, gente. O que a gente precisa é daqui até aqui, aonde que nós temos a superfície. Daqui até aqui nós temos 60 graus. Nós vamos chamar esse ângulo de alfa. Vamos abrir lá o documento. É o que eu chamei aqui, alfa. O alfa varia de 0 até π sobre 3. Por que π sobre 3? Vamos lá. Vamos abrir aqui o círculo trigonométrico de novo. Π sobre 3. Cadê? Aqui, 60 graus é π sobre 3. Se nós temos 60 graus, nós temos π sobre 3. Convertemos isso em π radianos, né? Então vamos lá no documento. Então nós temos aqui uma limitação variando de 0 até π sobre 3 para o ângulo alfa. O ângulo alfa é um ângulo que fica aqui, gente, ó. Beleza. Isso não é o suficiente. Precisamos de mais uma limitação, porque não se trata de um círculo, se trata de uma esfera. E essa limitação, ela é regida, você vendo esse círculo por baixo, né? Não de frente, aqui está de frente. Mas vamos ver o círculo de baixo. Aqui, o exemplo, né, 60 graus, daqui até aqui, fecha. Já o ângulo beta, você pode colocar a letra que você quiser, a letra grega, né, não importa. Alguns chamam de φ e θ, que é o mais comum, mas eu coloquei alfa e beta, que eu já sei o atalho aqui no teclado, né, para o Word. O ângulo beta é um vetor que fica aqui, uma linha reta, que ela percorre toda essa extensão aqui. Não existe, por exemplo, um corte aqui. Se tivesse a esfera também com uma limitação daqui até aqui e não tivesse essa parte, aí seria um ângulo variando daqui até aqui, o que daria 270 graus, né? Mas nós temos um ângulo de 360 graus visto por baixo aqui. O ângulo de 360 graus é um círculo completo. Círculo completo, aí vocês precisam relembrar da trigonometria básica, varia de 0 a 2π. Então o ângulo beta vai variar de 0 a 2π. Vamos abrir aqui o documento. Então foi o que eu coloquei aqui, a segunda limitação, variando de 0 a 2π. Então nós temos essa primeira limitação aqui, que ela não é importante para ser colocada no GeoGebra, apenas para uma visualização mental. Aqui vai ser importante para ser colocado no GeoGebra, aqui também. E essas três parametrizações aqui. Certo? É comum também colocar o vetor, né? Porém, eu não tenho conhecimento muito bem de vetor, né? Mas o vetor ele é regido por x, y e z entre parênteses. Então nós temos aqui x, que é o que nós temos ali em cima, vírgula, y, vírgula, z. Basta colocar isso entre parênteses e colocar esse começo aqui, que nós temos um vetor.
função vetorial desse pedaço de esfera. Muito bem, vamos inserir os valores no GeoGebra agora. Eu vou apagar essa superfície e vou digitar do começo. No GeoGebra ele aceita várias informações aqui, né? Superfície paramétrica é uma delas. Então vamos inserir uma superfície aqui. Superfície, ela já dá uma indicação, dá Enter. Ele vai pedir a primeira expressão. Primeira expressão nossa é essa daqui, ó, é o X. Da onde que vem isso eu não me lembro agora. Basta você anotar isso e na hora da prova, de uma avaliação, recorrer a isso. Isso é para esferas. Para cones, paraboloides, tem outras estruturas paramétricas. Vamos lá. O raio eu já sei que é 4. Isso eu vou colocar no GeoGebra. O alfa, eu não me lembro o comando no GeoGebra que coloca a letra alfa, mas eu vou colocar uma letra mais fácil. O meu alfa vai ser o U e o meu beta vai ser V, né? Então vamos lá. A primeira expressão que nós temos lá é 4, que é o raio, vezes é o asterisco. Não precisa colocar, o GeoGebra aceita, mas eu não sei se em todos os casos, mas por via das dúvidas coloque. Começa com seno, abre parênteses, coloca U no lugar de beta. E o parênteses aqui é uma exigência do GeoGebra também, né? Ele não aceita se você colocar variável fora de parênteses. Segunda expressão, aliás, terminar a primeira expressão, né? Nós temos multiplicado aqui por cosseno de V, ou cosseno de beta, como nós podemos ver ali em cima. Fechou aqui o X, vamos inserir os dados do Y. 4 também, vezes seno de U, fecha, vezes cosseno, seno também, né? Seno de U, seno de V. Agora os dados do Z, que é raio vezes cosseno de alfa. Então nós temos 4 vezes cosseno de, no meu caso, U, ao invés de alfa. Primeira variável, U, ou beta, vírgula, né? Ele está sempre separado por vírgulas aqui. O U ele varia de 0, o meu alfa, no caso, varia de 0 a π sobre 3. No GeoGebra pode digitar π. π dividido por 3 aqui. Aqui confirmando, ó, as limitações vêm aqui depois, ó. Até esse momento aqui no GeoGebra foram x, y e z. Aliás, até aqui, ó, x, y e z. São 3 valores. Aqui ele vai pedir variável e os limites dessa variável, para mais e para menos. E depois a segunda variável, para mais e para menos também, né? Primeira variável é U, não pode inverter também, começar com V aqui, senão confunde todo o GeoGebra. Muito bem, vale de 0 a π sobre 3. A segunda variável é o meu V, ou beta. Varia de 0 a 2π, gente, lembra? 2 vezes π, ou 2π. Certo? Tira o cursor daqui antes de dar Enter, senão ele vai inserir isso que ele está indicando aqui. Ó. Olha lá. Enter. Certo, ó. Nós criamos uma superfície geométrica com limitações. Essas limitações que nós colocamos em radiano é exatamente a limitação em Z que disse lá no enunciado. Ó. Começa de 2 para cima no eixo Z. Então é isso. É assim que você insere valores no GeoGebra e antes, claro, é dessa forma que você parametriza uma superfície esférica, lembrando desses princípios aqui que está em azul. Como resposta, você para esse enunciado, você coloca apenas o que está em vermelho aqui, ó, parametrização da superfície esférica, limitações que está em vermelho e a função vetorial. É isso. Em breve eu vou fazer outros vídeos, aqui eu estou sem tempo agora porque eu também estou aprendendo sobre isso, que eu estou fazendo faculdade de engenharia da computação e eu preciso aprender essas coisas, porque esses cálculos aqui é importante para saber como que funciona aplicativos, por exemplo, que criam esses gráficos, né? Esse aplicativo do GeoGebra, por exemplo, dentro dele, apesar dele ser pequeno, acho que não deve dar 100 megas, dentro dele existe
uma quantidade incontável de cálculos, todos regidos por essas estruturas aqui, ó, seno, cosseno, né? É o que eu imagino, né? Não abri ainda o programa para ver por dentro. Bom, desculpe pelos ruídos, que eu não consegui acertar isso no meu microfone. E vamos aqui abrir, antes de fechar esse vídeo, outras estruturas aqui de superfícies paramétricas que eu já tinha inserido antes, né? Todos coloridos aqui para melhor destaque. Aí, ó, nós temos superfícies paramétricas de todo jeito. Vamos abrindo um por um, ó, você vai vendo que vai criando aqui um mosaico de imagens, né? Tipo uma arte construtivista aí. Olha lá, nós temos aqui paraboloides, que é esse roxo, nós temos cônicas, que é esse verde, cilindros, que é esse vermelho, o azul que está aqui. Aqui nós temos um outro paraboloide aqui em rosa, com orientações diferentes, né? Isso tudo depende do enunciado que pede no exercício. Nós temos uma cônica aqui também, que não é uma superfície paramétrica. Funções de duas variáveis que geram superfícies também, ó. Não precisa ser exatamente, vamos apagar aqui todos esses, não precisa ser uma superfície paramétrica digitada aqui através do comando superfície. Se você tiver uma função de duas variáveis, ele gera superfícies paramétricas. Porém, a diferença é que você não consegue colocar limitações, né? Olha, o tanto que você... Deixa eu tentar jogar aqui. Bom, não estou conseguindo. Não tem limites. Tem limite aqui porque o próprio gráfico se fecha aqui, né? Mas se eu conseguisse arrastar isso aqui para cima, ó, no GeoGebra é meio complicado. Bom, não há limites. Finalizando esse vídeo e relembrando dessa resolução aqui, nós temos como visualizar isso no GeoGebra ou fazer isso à mão, né? O GeoGebra está aí como uma ferramenta importante. Gostei muito do GeoGebra, tem várias funções aqui, várias ferramentas, e é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo.